Obviamente, a gente tem que levar em consideração o nível do elenco. Eu acho que o técnico Rafael Paiva, em determinado momento, ele conseguiu tirar leite de pedra, só que agora parece que o trabalho dele estagnou. Isso, inclusive, mostra, e eu acho que a gente tem que levantar esse debate, que, para mim, o Rafael Paiva não pode ser o treinador do Vasco da Gama em 2025. Fala, torcida do Vascão, estou trazendo aí mais um cortezinho legal do Vasco da Gama, os comentaristas falando do Vascão, gigante da colina aí. Você, torcedora e torcedor do Vascão, já peço para fortalecer no like, seu joinha no vídeo totalmente de graça aí, rapaziada, não custa nada, e também se inscreva no canal para acompanhar vídeos novos aqui do Vasco da Gama, beleza? Sem enrolação, bora aí para o react de hoje. O Vasco, hein, foi derrotado pelo Fortaleza, fora de casa, 3-0, segue na 9ª posição do Brasileirão. E aí, Pedrosa, 3-0 de novo? De novo. O terceiro 3-0 nas últimas 6 partidas. O Vasco tem 2 vitórias em 12 jogos sob o comando do Rafael Paiva em relação à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, as últimas 12 partidas. Mais uma vez, o Vasco se mostrou uma presa fácil para o seu adversário. O Fortaleza, inclusive, fez um gol novamente aos 12 minutos e fez o Vasco correr atrás do resultado novamente, o que fez o Vasco também se expor. E o Vojvoda foi muito inteligente na estratégia dele, por saber que o Vasco é uma equipe pobre de criação e sem condições de conseguir ferir o Fortaleza. O Vojvoda entregou a bola para o Vasco e a todo momento o Fortaleza entrava conseguindo roubar essa bola e aproveitar os espaços dados pelo Vasco, que estava exposto tentando buscar o resultado. Fortaleza é uma equipe mais qualificada, mais bem treinada, o melhor mandante, inclusive, do Campeonato Brasileiro, e conseguiu aproveitar esses espaços. Foi 3, mas poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, se não fosse, mais uma vez, o Léo Jardim, que continua salvando o Vasco de derrotas mais vergonhosas ainda pelo grande goleiro que ele é. Então, quando a gente fala aqui sobre o resultado, a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco realmente está ali entre os 10, ainda tem chance de brigar por uma vaga na pré-Libertadores ou pelo menos se classificar para a Sul-Americana, mas eu me sinto muito confortável de falar aqui que eu já falo sobre o futebol do Vasco apresentado há mais de 2 meses. Tirando um tempo contra o Bahia, o primeiro tempo, e tirando um tempo contra o Atlético Mineiro em São Januário, o futebol do Vasco é precário há mais de 2 meses. Só quem realmente não enxergava o campo, só quem realmente não via ou não vê os jogos do Vasco, conseguia formar algum tipo de defesa. Eu já falei isso aqui. É problema do Rafael Paiva, que mais uma vez insistiu no 4-3-3 e continua mostrando ser um técnico sem variação. É problema da diretoria, que fez uma janela vergonhosa no meio do ano, na janela de entrada, e não conseguiu trazer jogadores que pudessem melhorar o próprio trabalho do Rafael Paiva. Não trouxeram zagueiro, erro grave, não trouxeram volante, erro grave, não trouxeram jogadores de frente que trouxeram nem conseguem entrar para desempenhar. O Maxime praticamente não entra, o Jean Davi, quando entra, mostra que é um jogador que está muito abaixo do que se esperava. Enfim, é um conjunto de fatores aí que fazem esse final do ano do Vasco, apesar de ser um final do ano mais tranquilo, porque não se briga por rebaixamento. Falando sobre futebol, o campo e bola deve muito. É muita pobreza de repertório, é muita pobreza do que se vê em campo. E repito, uma coisa é você saber que você vai enfrentar Botafogo e Fortaleza, e isso acontece. Agora, a competição, ela tem que ser inegociável. E o Vasco já não compete decentemente, há muito tempo. Ô, Vene Casagrande, a situação do Vasco não tá delicada? Porque, né, o Vasco não tá ali brigando para não cair. Mas tá delicada pra gente observar o que tem sido apresentado nos últimos jogos. Tirando do Bahia, que faz um primeiro tempo atípico, né? Porque vamos botar o atípico, se você pensa que tá tantos jogos sem vencer, o Vasco começa a trazer entregar pro torcedor uma grande dificuldade de trilhar o brasileiro, né? Diante de tudo que aconteceu com o Vasco da Gama nessa temporada, se a gente chegasse em novembro e virasse pro torcedor do Vasco da Gama, olha, vocês vão sonhar com uma pré-Libertadores. Muito torcedor poderia não acreditar, mas é isso que está acontecendo. Mas o grande problema do Vasco da Gama é o que o Pedrosa vem falando há muito tempo. É o desempenho da equipe nos últimos jogos. Não dá para normalizar o que está acontecendo. E aí eu englobo, obviamente, a gente tem que levar em consideração o nível do elenco. Eu acho que o técnico Rafael Paiva, em determinado momento, ele conseguiu tirar leite de pedra, só que agora parece que o trabalho dele estagnou. Isso, inclusive, mostra, e eu acho que a gente tem que levantar esse debate, que, para mim, o Rafael Paiva não pode ser o treinador do Vasco da Gama em 2025. Acho que a diretoria tem que buscar um novo profissional para assumir esse comando. Ele entregou muito bem, mas não tem jeito, eu acho que ele não tem potencial para continuar. Amanhã eu quero a opinião do Pedrosa em relação a isso, e também falar que quinta-feira tem uma coletiva do presidente Pedrinho, também queria que o Pedrosa comentasse.